Olá amigos, amiguinhas, começando o nosso Evangelho Dominical, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 4 diz o seguinte: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo assim: quem dizem que eu sou? Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? E eles responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus perguntou-lhes: e vós, o que dizeis? Então Simão Pedro, tomando a palavra, disse o seguinte: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus replicou: bem-aventurado Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isto te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Isso está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 13 a 17. Também está em Marcos, capítulo 8, no versículo 27 a 30. Então, esse trecho do Evangelho, ele narra a relação de Nicodemos. Nicodemos era considerado um príncipe dos judeus, era uma pessoa muito estudada, uma pessoa versada na lei mosaica. Então, Nicodemos, ele foi ter com Jesus. Por quê? Porque apesar dele ter muito conhecimento da lei, ele tinha algumas dúvidas. Então, chegando Jesus, ele disse o seguinte: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que fazes, ninguém pode fazer os sinais que fazes. Então Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso está lá em João, no capítulo 3, versículo 1 e 6. Então, a lei da reencarnação já existia na ideia deles. Os judeus daquela época, eles já entendiam a reencarnação, eles chamavam de ressurreição, mas já entendiam, eles não sabiam como que acontecia isso, como que reencarna. E essa era a dúvida de Nicodemos. Então Nicodemos, embora sendo um membro do Sinédrio, ele percebia que alguma coisa faltava um pouco, faltava uma explicação. Então eram coisas assim que ele não entendia muito bem. E Nicodemos, ele foi assim criado naqueles dogmas de Moisés, naqueles dogmas da lei, onde praticavam cultos, oferendas externas, mas ele não entendia como que acontecia a reencarnação. Então a orientação de Jesus, quando ele diz o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, explica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente deste. Então, por isso eu comecei esse Evangelho com a máscara. Estamos começando um novo ano como renascidos, como modificados. Nós aprendemos esse ano que se passou muita coisa, mudamos muito, passamos uma era por um estágio de muito sofrimento e aqui estamos, renovados moralmente, amando e entendendo o amor ao próximo. Se somos esforçados, abreviamos o nosso caminho, no qual teremos menos espinhos. Agora, aqueles negligentes, preguiçosos, vão ter que passar pela lição várias vezes, por certas situações de sofrimento para aprender. Eu tenho um texto que não é meu, mas eu achei muito bonitinho para o momento. E esse texto ele diz o seguinte, referindo-se ao ano passado, o ano de 2020. Este ano foi ótimo. No ano da morte, eu estou vivo. No ano da doença, eu estou saudável. No ano da escassez,
Não faltou pão na minha mesa, graças a Deus, né? No ano da queda, eu estou de pé. No ano do medo, eu estou confiante. No ano dos desastres, né? Eu tenho segurança. Sendo assim, afirmo, sem medo de errar, que este foi um ótimo ano. Eu tenho um grande Deus. Quando o mundo inteiro parece estar à deriva, o nosso barco está a caminho e não afundou. E não foi por nossa força, mas pela graça de Deus. Então vamos agradecer a Deus por este ano, né? Por estarmos aqui de pé, saudáveis, com toda a fé. Vamos seguir em frente. Gratidão ao Mestre Jesus por seu amor e seus cuidados conosco. Vamos agradecer também aos bons espíritos que sempre nos acompanharam, nos ajudando e nos protegendo de todas as energias, todas as vibrações ruins. Que Jesus abençoe a todos nesse novo ano, recomeçando com a graça de Deus e a graça de Jesus. E assim seja.